Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram tanto aqui no YouTube quanto lá na nossa página no Instagram, beleza? Então assim, caso você tenha alguma dúvida, pode ser de qualquer coisa, esquema tático, contratação e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários que quem sabe no próximo vídeo você também não aparece. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E antes de iniciarmos, se liga nessa dica. E bom, esse vídeo que é patrocinado pela LP Imports, assim, loja de camisas muito boa, como essa aqui do Centenário que eu estou mostrando para vocês. Vou deixar aqui umas fotos aparecendo. E assim, parceria que eu fiz lá no meu Instagram, gostei demais. Eles mandaram uma camisa, chegou menos do que 15 dias, então eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Vou deixar aqui o link na descrição do site deles. E lá assim, tem essa camisa azul do Cruzeiro, a camisa branca do Centenário já vai estar chegando na próxima semana. Tem a de treino, a de polo, enfim, com um desconto absurdo nessa semana. Agora para vocês do que segue aqui o Cruzeiro News. Então assim, essa camisa por apenas R$ 119. É uma promoção imperdível e com frete bem rápido para todo o país. Então vou deixar aqui o link na descrição, você já dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, beleza? Valeu! O David que perguntou o seguinte: o que você acha do meio de campo com Adriano, Felipe Machado e Rômulo? Enfim, o Adriano e o Rômulo que atualmente vem jogando, né? Os dois vão sendo titular. E no caso, ele perguntou a respeito do Felipe Machado, caso ele voltasse ao Cruzeiro. Eu acho que isso deve ser difícil de acontecer, até porque nessa altura da temporada o Cruzeiro já contratou muitos volantes. Mas enfim, seria um meio de campo excelente, apesar de que alguns de vocês não gostarem, né, do Felipe Machado. Eu acho ele um bom jogador, caiu muito bem naquela Série B com o Cruzeiro. E assim, ele que deu uma bobeira gigantesca de não ter continuado na Raposa, que já estamos chegando aí, ó, meio de maio praticamente, ele ainda não arrumou nenhum clube para jogar. Se tivesse aqui no Cruzeiro já teria disputado ali umas 20 partidas nesse ano, 15, e até se tivesse muito destaque, igual estava tendo, poderia ter saído para algum clube do exterior, ou até mesmo algumas equipes da Série A, né? Que foi um dos acordos que ele ficava colocando pressão no Cruzeiro, de que tinha outras equipes da primeira divisão interessado nele. Outra pergunta é no caso do Sheik Alvarenga, nem sei qual é o nome do cara, mas enfim, ele perguntou o seguinte: Cruzeiro fará ainda esse ano uma contratação de peso? Valeu aí pela pergunta. Então, essa pergunta é bem duvidosa, porque ainda não se sabe, né, o que vai ser feito do caso do Guzmán. Porque, sem dúvidas, o colombiano chegaria para ser a maior contratação desse ano, mas pelo visto não é o que deve acontecer. Até mais para frente eu vou falar a respeito do colombiano. Então assim, se o Cruzeiro tiver um aliado ali para comprar um jogador e investir, que eu espero que deve ser, né, o Pedro BH, aí sei lá, poderia ver outro jogador, outros meias no mercado brasileiro e no internacional para fazer outras contratações. Até porque de peso mesmo só seria útil se fosse um meio campista, porque contratar um lateral direito de peso, que é somente essas duas posições que o Cruzeiro vem precisando de reforços, não acho que o lateral direito seria boa, porque já temos o Raul Cáceres. E de meia vem jogando o Rômulo, meio que improvisado, né? Aí depois tem o Claudinho, o Marcinho, mas eu acho que se chegasse um jogador do nível do Guzmán, por exemplo, já seria um baita reforço, também pensando a longo prazo, beleza? Então já pegando o gancho aqui do Guzmán, o cara que perguntou, abre aspas, como anda o caso do Guzmán? E assim, essa notícia que não para, né, até hoje, fica na expectativa do que vai ser do caso dele. Realmente vai ser mais um processo que deve parar na FIFA, porque né, nem se sabe ainda se o jogador assinou contrato ou não. Muitos vêm falando, se o Cruzeiro tá querendo processar o jogador, o time, é porque algum vínculo ele já deve ter assinado, não deve ter ficado só na conversa. Até porque assim, anunciou o jogador de forma oficial, não acho que o Cruzeiro iria ser tão amador a esse ponto de, sei lá, anunciar o atleta sem ter nada de concreto. E o Guzmán, que é aquele prazo de 15 dias, que foi dado lá no dia 26 de abril, ou seja, na próxima terça-feira agora, já vai ter completado esses 15 dias, que assim, não deve se reapresentar mesmo, deve ficar por esse mesmo jeito. E assim, deve ir mais uma vez esse caso para a FIFA e ver o que vai dar.
que se o Cruzeiro tiver o acordo do jogador, pode ganhar esse processo na justiça. Não sei quais seriam os benefícios, mas deve ter ali uma cláusula para o atleta ou o clube pagar ou algo do tipo. E vocês acham que o Cruzeiro precisa de uma grande contratação para esse ano? E se sim, qual seria o setor? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Mais uma pergunta, esse foi o Jean Barbosa que mandou lá no meu Instagram do Cruzeiro News. Que assim, ele mandou aqui o texto e tal, mas falando a respeito do Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, e será se ele seria uma boa para o Cruzeiro ou não. O Léo Cittadini, que já possui ali seus 26 anos de idade, é um jogador novo, eu acho que ainda tem muito potencial, e foi revelado pelo Santos, teve passagem pela Ponte Preta, antes de chegar no Atlético Paranaense. Ele que atuou como meia, um jogador bem versátil, atuou tanto de ponta quanto de meia, mas vem jogando mais de armador nesses últimos anos. Em 2020 disputou pelo Atlético Paranaense 46 jogos e marcou 7 gols. Em 2019 foram 33 partidas, 6 gols marcados. Eu diria que em 2019 mesmo, né, que ele começou a ter mais destaque, quando ele chegou vindo do Santos. Mas eu diria que é impossível a sua contratação, porque assim, o presidente do Atlético Paranaense é muito chato a respeito de atletas, tipo o Nicão, tem contrato se encerrando em dezembro, já pode assinar um vínculo com qualquer outra equipe já em junho, então, tipo, mês que vem, e ele vem pedindo para o Grêmio e para o Corinthians, que tem interesse no jogador, mais de US$ 1,5 milhão. Isso é algo próximo ali de 7 milhões e meio de reais. Então assim, imagina o Nicão, né? Já tem 32 anos. Imagina então pelo Léo Cittadini, que eu até errei, ele tem 27. Então ali, ele pediria no mínimo uns 12 milhões, sei lá, 9 que seja. E o Cruzeiro não teria condição nenhuma, nem acho que compensaria tanto trazer o jogador. Mas quem sabe ali, futuramente, o Cruzeiro suba, pode fazer uma troca de atletas. Aí sim poderia ser um pouco mais interessante para o lado do Cruzeiro. Mais uma pergunta no caso do Johnny Barcelos, que perguntou: o Ariel Cabral vai ser aproveitado nesse time? Já está treinando? Qual é a situação atual? Bom, valeu aí pela sua pergunta, Johnny. Então, o Ariel Cabral foi emprestado para o Goiás na última Série B, ou na última Série A, disputou por lá mais do que 22 jogos e voltou ao Cruzeiro. Voltou assim, sem muitas expectativas, né? Infelizmente ele ainda tem contrato até dezembro. E quando ele chegou, ficou mais do que 30 dias de folga, passou um período na Argentina e voltou para o Cruzeiro. Porque não se sabe ainda muitas notícias sobre ele, mas é certo que ele já voltou e assim, está treinando separado dos companheiros. Que ainda não se sabe se o Felipe Conceição vai colocar o jogador nos planos ou não. Eu diria que se for para ficar pagando o contrato dele, não achar nenhum time, melhor dar alguma chance ou outra, até porque eu acho ele muito melhor do que o Jadson, por exemplo. Então assim, fica em relação a essa dúvida. Se conseguir um empréstimo seria maravilhoso para o Cruzeiro. Não acho o Ariel Cabral um jogador ruim, tipo, nossa, que jogador horrível. Ele acho que tem muito espaço ainda. No Goiás, por exemplo, muitos torcedores ainda querem ele lá, porque ele teve um papel bom naquela reta final de Série A, mas aqui pelo Cruzeiro eu acho que ele já está muito saturado. Assim como o Henrique também, onde os dois foi até titular, né, naquele início ali de Série B, e foi um completo desastre. E vocês, o que acham assim do Ariel Cabral? Tem que continuar aqui no Cruzeiro, ou é melhor o Cruzeiro assim conseguir emprestar ou negociar de vez o jogador? O Juninho Soares perguntou: Everton, ex-Flamengo, que está no São Paulo, seria uma boa? Valeu aí pela sua pergunta. E ele assim, ele já saiu do São Paulo tem um bom tempo, beleza? Atualmente ele está no Grêmio e essa é a sua segunda temporada por lá. Mas ele teve muito destaque mesmo, foi lá pelo São Paulo. Em 2017, por exemplo, chegou a fazer 11 gols em uma temporada. E ele foi envolvido numa troca ano passado com o Luciano indo para o São Paulo, que estava no Grêmio, e o São Paulo deu assim o Everton para a equipe gaúcha. Ano passado ele disputou 26 jogos, marcou 2 gols. Desses 26 jogos eu diria que assim, ele teve uns 15 que foi em sequência quando ele ainda estava chegando, mas depois viu que o desempenho estava muito abaixo do que o esperado e acabou foi nem tendo mais oportunidades. Até o próprio técnico Renato Gaúcho colocou ele na lista de dispensa. O Grêmio estava doido para arrumar um time para pagar o salário dele, que ele ganha mais do que 450 mil por mês. E esse ano ele entrou em campo uma vez e tem que ver ainda, tipo, se ele vai ter chances ou não com o novo técnico, já que o Renato Gaúcho saiu, né? Atualmente está o Thiago Nunes. Então tem que ver qual vai ser a situação. Ele que não é nada novo, possui seus 32 anos já, atuou tanto na ponta direita quanto na esquerda.
atuou muitos anos no Flamengo, tem mais do que 60 gols por lá e tinha uma grande identificação até ele ir tipo, para o São Paulo, que teve um desempenho razoável, mas é um jogador também que vem sofrendo muito com lesões. Acho que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro, sim. O futebol dele é muito parecido com o Alisson, por exemplo, que atuou aqui no Cruzeiro, né? Eu acho que se o Cruzeiro voltar à primeira divisão, ter condições de pagar o jogador, seria uma boa aposta. Mas somente sim, se, sei lá, pudesse pagar um salário mais abaixo, porque ficar pagando 450, 300, 1.350 assim por mês, não acho que seria uma boa questão financeira para a Raposa. Outra pergunta também que eu achei muito interessante foi a respeito assim do Batista Thiago, que perguntou: o jogador Nicolas Neri do Danúbio do Uruguai, na minha opinião, ele seria um ótimo reforço para o Cruzeiro. Ele mandou duas perguntas, em uma ele falou que é até melhor que o Guzmán, e eu fui dar uma olhada em quem é esse jogador, porque eu confesso que eu não conheço, fui dar uma pesquisada, e assim, ele é um ponta e também atacante, que possui apenas 17 anos de idade, bem novo, uruguaio, e assim, já teve várias convocações para a seleção do Uruguai de base, tanto para o Sub-17 quanto para o Sub-20. Eu achei interessante também, ano passado, ele disputou 21 jogos pelo Danúbio na última temporada e marcou 4 gols. Então, assim, um desempenho razoável do jogador. Esse ano, pelo site que eu pesquisei, não deu para ver informações, mas já deve ter ali algumas partidas, né? Porque o Campeonato Uruguaio já começou há um bom tempo, então já deve ter disputado sim alguns jogos. Poderia ser uma boa aposta, não acho que seria baratinho, tipo, nossa, 10 milhões de reais ia levar ele, seria pelo menos um investimento mais alto, porque tipo, o jogador já deve estar na mira de grandes clubes do futebol internacional, porque ele já está bem na seleção de base do Uruguai e também na equipe profissional do Danúbio, que lembrando, ele marcou 4 gols na última temporada. Então assim, não tem muito a ver com o Guzmán, ao menos até onde eu pesquisei, né? Que ele joga assim de centroavante, de ponta, e o Guzmán era mais para ser um meia mesmo do que tipo um atacante ou algo do tipo. E a última pergunta desse vídeo é assim do Paulo Sérgio, que perguntou: você acha que o Cruzeiro precisa de mais um meia e um volante raçudo e bom de passe, ou você acha que já sobe fácil? Bom, valeu aí pela sua pergunta, Paulo. E a respeito assim de mais um meia, como eu disse para vocês, é um dos poucos setores que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer uma contratação de peso. Porque o Rômulo de volante está bem, mas eu acho que ele, jogando de meia, né, tá bem, mas eu acho que ele de volante mesmo, tendo mais liberdade, seria muito melhor. Então eu diria sim que precisa de um meia. E a respeito de um volante, eu acho que já tá bom. O Adriano vem jogando demais, deixando assim o Adriano, o Matheus Barbosa, tá com um desempenho razoável. Se contratar um meia, deixando o Adriano e o Rômulo, eu acho que ficaria excelente, e o Cruzeiro já estava muito bem preparado para a Série B. Que ele até perguntou se acha que sobe fácil. Eu não acho. Essa Série B tá muito difícil pro Cruzeiro. Ano passado, tipo, se você daqui 6 meses vai olhar assim e falar: nossa, que cagada que o Cruzeiro fez de não ter, tipo, subido no ano passado, que tava assim, ó, 1000 vezes mais fácil do que esse ano. E essa temporada eu prevejo ali pelo menos uns 10 times dando muito trabalho, todos brigando pelo acesso, porque tá muito mais difícil do que as últimas edições, pelo menos das quais eu já vi, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E deixa aqui seu comentário, né, sua pergunta, porque quem sabe no próximo vídeo eu leio a sua aqui, beleza? E vai me ajudar também aqui a continuar crescendo no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!